Você pode até achar que está sendo esquecido, ignorado, maltratado, mas o céu está observando. Deus vê tudo. Ele ouve cada palavra não dita, cada desprezo escondido, cada olhar de desvalorização. E há um limite que o Senhor não permitirá que seja ultrapassado. Quando alguém não te valoriza, está tocando em algo que Deus ama. E o que muitos não entendem é que rejeitar um filho de Deus é rejeitar o próprio Deus. Essa mensagem é um alerta. O desprezo tem consequência. E o Senhor, em sua justiça, sabe exatamente como tratar aquele que feriu, que zombou, que ignorou o valor que Ele mesmo colocou em você. Hoje, você vai entender como Deus age em silêncio, mas com firmeza, quando alguém pisa em um coração que Ele escolheu. Há dores que não gritam, mas que sangram por dentro. Há rejeições que não se dizem com palavras, mas que se cravam na alma como punhais silenciosos. E muitas vezes, quem mais fere é justamente quem mais deveria proteger. São parentes, amigos, cônjuges, líderes, pessoas que, em vez de estender a mão, desprezam, ignoram, zombam ou simplesmente passam por cima. E quando isso acontece, muitos olham para o céu em silêncio, perguntando: Deus, o Senhor está vendo isso? A resposta é simples e poderosa. Sim, Deus está vendo. Ele vê o invisível. Ele percebe o desprezo que os outros fingem que não existe. Ele vê a lágrima que não caiu, mas que ardeu no peito como fogo. A história de Agar revela essa realidade de forma impactante. Quando ela foi expulsa para o deserto com seu filho Ismael, não foi apenas rejeitada, ela foi desvalorizada, desconsiderada, como pessoa, descartada como se não tivesse importância. E no meio daquele abandono, com um menino faminto e prestes a morrer de sede, ela se afastou para não vê-lo morrer. Desespero puro. E foi ali, no meio do nada, quando ninguém mais se importava, que o céu se inclinou. O anjo do Senhor apareceu a ela e trouxe uma promessa. Agar então declarou: Tu és o Deus que me vê. Gênesis 16:13. Ela não viu a justiça humana, não recebeu a compaixão dos homens, mas encontrou algo infinitamente maior: a visão de Deus. Porque há momentos em que tudo o que nos resta é saber que Deus está vendo. E isso basta. Quando alguém não te valoriza, quando despreza sua presença, sua ajuda, seu esforço, seu coração, você precisa entender que essa atitude tem peso espiritual. Aos olhos dos homens, o desprezo pode ser ignorado, pode parecer normal, mas aos olhos de Deus é uma semente maldita plantada contra alguém que Ele formou. O desvalor não é apenas uma falta de reconhecimento, é uma afronta à criação divina. E o Senhor responde, não com impulsividade, mas com justiça. Ele observa e age no tempo certo. A dor do desprezo não escapa do céu. É por isso que você não deve se culpar por ter sido rejeitado. Não ache que isso é sinal de fracasso espiritual. Até o próprio Cristo foi rejeitado por muitos. Isaías profetizou que ele seria desprezado e rejeitado entre os homens. Isaías 53:3. O Filho de Deus, aquele que curava, libertava, ensinava com verdade, foi rejeitado pelos mesmos a quem amava. Isso nos mostra que o valor não está no quanto os outros te reconhecem, mas no quanto Deus já te escolheu. O desprezo dos homens não anula a unção de Deus sobre sua vida. A justiça divina não dorme. Há um tempo em que Deus visita o coração ferido, enxuga a lágrima não vista pelos outros e começa a escrever uma nova história. Ele não permite que a rejeição seja o capítulo final da tua vida. Aquele que te desvalorizou verá com os próprios olhos que a mão de Deus estava sobre você, porque o Senhor não apenas vê, Ele age. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Mas é preciso entender algo ainda mais profundo. Às vezes, Deus permite que sejamos rejeitados para que aprendamos a ser totalmente dele. Há desprezos que são dolorosos,
mas também são libertadores. Quando alguém te rejeita, talvez o céu esteja te arrancando de um ambiente onde teu valor nunca será reconhecido. Há portas que se fecham porque Deus não quer que você mendigue migalhas onde Ele te destinou a ser honrado. Há mesas que você não sentará mais porque Ele está preparando um banquete em outro lugar. O desprezo que hoje te fere pode ser o instrumento que o céu está usando para te reposicionar. Agar achava que tinha sido esquecida, mas Deus a viu. E se ele viu Agar, uma estrangeira, uma serva egípcia que nem era parte do povo da aliança, quanto mais ele verá você, que foi lavado pelo sangue de Jesus e chamado pelo nome. A visão de Deus é mais poderosa do que qualquer rejeição humana. Enquanto os homens te ignoram, Deus está desenhando tua restauração, e ela será completa, porque Ele não apenas consola, Ele reverte, Ele exalta os humilhados, Ele cura os quebrados, Ele levanta os caídos, e Ele responde à rejeição com honra celestial. Quem não te valorizou hoje pensará que você não passou de mais um. Mas quando Deus te visitar, te levantar e te colocar no lugar certo, essa mesma pessoa verá a glória dele sobre a sua vida. E ali, sem que você precise se vingar, o céu fará justiça. Porque Deus não precisa de discursos para defender os seus. Ele age com poder. Ele transforma o cativeiro. Ele muda o cenário. E ele faz isso no tempo exato. Mas enquanto isso não acontece, não endureça o coração. Não deseje o mal de quem te desprezou. Não se torne igual àqueles que ferem. Continue sendo quem você é diante de Deus, porque é isso que Ele honra. Não se curve ao ódio, à mágoa ou à sede de vingança. O Senhor é teu advogado. E quando Ele julga, julga com retidão. Enquanto você permanece firme, Ele está preparando o desfecho. E não será um desfecho qualquer, será um testemunho vivo de que Deus vê, age e honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando o mundo vira o rosto. Não há dor despercebida diante do Senhor, não há desprezo que Ele não leve em conta. Cada lágrima que caiu em silêncio será usada por Deus como semente de vitória. Ele vai transformar tua vergonha em honra, tua tristeza em cântico, teu deserto em jardim. E tudo isso começará no momento em que você entender que Ele já está vendo. Mesmo que ninguém mais veja, Deus está vendo. E isso muda tudo. Nem todo afastamento é uma perda. Às vezes, é um livramento disfarçado. Existem pessoas que saem da sua vida não porque você fez algo errado, mas porque Deus decidiu proteger aquilo que Ele está fazendo em você. O distanciamento nem sempre é resultado de desentendimentos, mágoas ou conflitos. Em muitos casos, é a forma como o céu responde ao desprezo que alguém nutriu silenciosamente pelo que há de mais precioso em você. Quando alguém passa a não suportar mais a tua luz, quando começa a zombar da tua fé, menosprezar a tua entrega, duvidar da tua sinceridade com Deus, o Espírito Santo se levanta em zelo e, sem estardalhaço, começa a cortar vínculos que você não teria coragem de romper. O afastamento é um tipo de julgamento silencioso. Não envolve punição imediata, mas um reordenamento espiritual. Deus sabe quando uma conexão está se tornando tóxica para o propósito dele em sua vida. Por isso, Ele permite que a frieza cresça, que o diálogo cesse, que a presença do outro vá se tornando estranha, desconfortável. Não é castigo para você, é sinal de que Deus está tirando o brilho de algo que Ele já não aprova mais. Ele está revelando o que sempre esteve ali: o desinteresse, o desrespeito, a ausência de valor pelo que você carrega. A história de Davi e Mical mostra isso com clareza. Davi estava em um dos momentos mais espirituais de sua vida. A arca do Senhor estava voltando para Jerusalém. Ele dançava com todas as suas forças diante do Senhor, com o coração em êxtase, transbordando de gratidão.
E o que Mical faz? Observa de longe e o despreza no coração. Não houve escândalo, não houve insulto público. Foi um desprezo frio, silencioso, escondido atrás de uma janela. Mas Deus viu. E aquele olhar bastou para que algo se rompesse. Quando Davi voltou para abençoar sua casa, Mical não o recebeu. E com honra, nem com alegria, nem com sensibilidade espiritual. Ela o criticou, zombou da maneira como ele expressava seu amor a Deus. E naquele momento, o espírito que estava sobre Davi se distanciou dela. A Bíblia diz que Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Isso não foi apenas uma questão biológica. Foi um retrato espiritual do que acontece quando alguém despreza a presença de Deus na vida de outra pessoa. O vínculo se rompe e Deus retira a bênção da convivência. Existem pessoas que se afastam de você depois de perceberem que você se aproximou de Deus. Elas não suportam ver tua devoção, sentem desconforto diante da tua adoração, não conseguem conviver com quem decidiu viver em verdade, em santidade, em fidelidade. E o mais impressionante é que muitas dessas pessoas jamais confessarão o motivo real do afastamento. Vão inventar desculpas, vão dizer que foi você quem mudou, que se tornou distante, estranho, mas a verdade é uma só. O que te afastou delas foi a glória de Deus sobre você. E quando isso acontece, não tente forçar reaproximações. Não insista em manter o que o céu está desfazendo. Existem conexões que só continuam vivas quando você sacrifica sua essência para agradar. Mas quando você começa a viver plenamente aquilo que Deus te chamou para ser, essas conexões morrem por si mesmas. Deus não vai permitir que permaneça ao seu lado alguém que despreza aquilo que Ele está construindo em você. Ele prefere te deixar sozinho por um tempo do que permitir que uma presença desonrosa contamine o teu altar. Não chore por quem se afastou, se esse afastamento nasceu depois que você se aproximou mais de Deus. Isso é sinal de que o propósito está ganhando forma. E quem não valoriza a tua essência espiritual não pode caminhar com você nos próximos passos. Há temporadas que exigem silêncio, separação, solidão, mas essa solidão é santa. É Deus preparando o ambiente para te dar novos relacionamentos baseados em respeito mútuo e honra espiritual. Você não foi abandonado, foi separado. E há diferença entre abandono e separação. O abandono te destrói, mas a separação te preserva. Deus está filtrando tua vida, e Ele faz isso por zelo. Às vezes, você ainda não consegue entender por que certos relacionamentos esfriaram. Por que aquela pessoa tão próxima se tornou indiferente? Por que aquele amigo começou a te evitar? Mas o céu sabe. E quando Deus sabe de algo que você ainda não viu, Ele começa a agir em silêncio. Ele não expõe, Ele remove, Ele não faz escândalo, Ele apenas muda as atmosferas. E você começa a sentir que algo está diferente. Não lute contra isso. Receba esse distanciamento como parte do agir divino. Há pessoas que estavam com você apenas enquanto você era útil para elas. Outras só enquanto você estava fraco, silencioso, fácil de controlar. Mas quando você começou a orar mais, a jejuar, a se consagrar, a buscar a face de Deus com intensidade, elas não suportaram, porque a presença de Deus confronta o espírito que habita nelas. E Deus, para te poupar de desgastes futuros, permitiu o esfriamento. Isso não é punição, é livramento. Quando Deus tira alguém da tua vida, Ele está dizendo: eu vi o que você não viu. Eu ouvi o que foi dito por trás. Eu conheço o coração que você ainda tenta defender. O afastamento é misericórdia, porque se o desprezo continuasse escondido, você construiria sobre areia. Mas Deus ama tanto você que prefere romper agora do que permitir tua ruína depois. Então aceite a obra de Deus no silêncio.
mesmo que doa, mesmo que não faça sentido agora. O tempo revelará que foi o melhor, e você verá que cada afastamento abriu espaço para algo maior. Porque Deus nunca permite que algo seja tirado de suas mãos sem antes preparar algo superior para entregar. Ele é o Deus que fecha portas e afasta pessoas não para te punir, mas para te guardar, te proteger e te posicionar no caminho da honra. Quem te despreza não suporta tua presença por muito tempo, porque onde há unção, não há espaço para fingimento. Onde há luz, as trevas não resistem, e onde há propósito, o que é raso se desfaz. Deus está limpando tua estrada, não para te isolar, mas para te impulsionar. Quem não te valorizou está sendo removido com a delicadeza de um pai que sabe o que faz. Confia. Ele sabe como tirar o que atrasa sem que você precise sujar as mãos. Nem tudo que parece vitória é bênção. Nem todo o silêncio de Deus é aprovação. Há pessoas que zombam, desprezam, ignoram e por um tempo parecem prosperar. Mas o tempo de Deus não falha. A justiça dele não se apressa, mas também nunca se atrasa. O que se planta, se colhe. Essa é uma lei imutável, estabelecida pelo próprio Criador. E quando alguém semeia desdém, frieza, maldade ou desprezo, o campo da vida não dará frutos de paz. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que foi lançado voltará como colheita, e ela nunca vem vazia. Deus não se deixa escarnecer. E ainda que muitos tratem com leveza as marcas que deixaram em outros, o céu não ignora o que foi feito com o coração dos seus filhos. A palavra declara em Gálatas 6:7: tudo o que o homem semear, isso também colherá. Essa verdade não depende da opinião dos outros, nem do quanto alguém parece estar vencendo agora. Quem planta desvalorização, colherá perda. Quem planta desprezo, colherá ausência. Quem usa o outro como objeto e depois o descarta, colherá solidão e portas fechadas. A história de Esaú é um alerta poderoso. Ele desprezou algo santo, a primogenitura. Vendeu seu direito por um prato de lentilhas. Num momento de cansaço, escolheu satisfazer a carne em vez de honrar o que Deus lhe deu. E naquele instante, talvez ele tenha achado que nada mudaria. Mas os anos passaram e chegou o dia em que ele chorou desesperadamente, buscando aquela bênção que ele mesmo rejeitou. E Hebreus 12:17 diz que ele não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o tivesse buscado. É possível desprezar tanto algo que quando finalmente se reconhece o valor, já é tarde demais. Isso é o que muitos vivem hoje. Tratam pessoas como se fossem descartáveis, ignoram gestos de amor, rejeitam conselhos, zombam da fé alheia e pensam que poderão voltar quando bem entenderem, como se tudo estivesse congelado, esperando por eles. Mas há um tempo que passa, há portas que se fecham, há corações que cicatrizam com a ajuda de Deus e não abrem mais o mesmo espaço, porque o tempo da honra passou. O que foi plantado está germinando, e o fruto que retorna é o resultado do que se semeou. Deus não se vinga, mas ele julga. E o julgamento dele é limpo, preciso, inegociável. Quando alguém escolhe ignorar o valor de quem ele ama, quando decide tratar com frieza o que o céu chama de precioso, essa escolha gera consequência. E uma das piores é quando a pessoa tenta recuperar o que desprezou e percebe que não há mais retorno. É quando a bênção foi dada a outro, como aconteceu com Jacó. O direito que era de Esaú foi passado adiante, e mesmo tentando reverter a situação, ele só encontrou o peso de sua decisão. É por isso que você que foi desprezado não deve se desesperar ao ver o outro bem por enquanto. Nem sempre o resultado imediato reflete a sentença de Deus. Há castigos que só se manifestam quando a soberba está no auge.
Há colheitas que só começam quando o orgulho da pessoa pensa que já venceu. Deus permite que o tempo passe, que a consciência se cale, que o coração do desprezador se ensoberbeça, para então, no momento exato, mostrar o que realmente foi plantado. E o mais impressionante é que, muitas vezes, o castigo não vem com tragédia, mas com ausência. Ausência da presença de Deus, ausência de paz, ausência do que se perdeu e nunca mais será restaurado. É o vazio que grita, a saudade do que não foi valorizado, a culpa que ecoa em cada silêncio. Deus permite que o outro veja a tua ausência como uma das maiores consequências do próprio desprezo. E quando esse momento chega, quem te ignorou começa a te buscar, mas não te encontra mais no mesmo lugar, porque Deus te levou adiante. Ele te curou, te honrou, te reposicionou, e aquele que zombou de você é agora confrontado pelo fato de que a presença que rejeitou se tornou um testemunho da justiça divina. É aí que a balança de Deus se revela. Quem ria passa a chorar. Quem te via como nada, agora reconhece que Deus estava contigo. A colheita chega, e ela não é moldada pelo arrependimento superficial, mas pelo peso das escolhas. Há quem chore pela perda, mas não pelo desprezo que causou. Chora pela ausência, mas não pelo orgulho. E Deus vê isso. Por isso, Ele permite que certas bênçãos sejam irreversíveis, porque o coração não se quebrou, apenas sentiu a falta do que antes desprezou. Mas para você que foi ferido, há algo ainda mais profundo. A tua cura não está na queda do outro, mas na exaltação que Deus está preparando para você. Porque o Senhor não te levanta como vingança, mas como justiça. Ele não faz para humilhar, mas para mostrar que Ele esteve contigo o tempo todo. A colheita do outro não deve ser tua satisfação, e sim a confirmação de que você escolheu o caminho certo, o da fidelidade, o da dignidade, o do perdão. A justiça de Deus é perfeita, porque não se baseia em aparência, mas em verdade. E quando ela vem, ninguém pode escapar. Aquele que te desvalorizou colherá cada semente que plantou. Não porque você desejou, mas porque Deus estabeleceu assim. E o tempo de Deus é o lugar onde todas as verdades se encontram. Lá, o desprezo é exposto, a justiça é feita e a honra retorna para quem permaneceu firme diante da dor. Então, se hoje você ainda sente as feridas de ter sido ignorado, usado, humilhado ou esquecido, não desanime. O céu não silenciou. A colheita está se formando, e não apenas para quem te desprezou, mas também para você. A tua fidelidade será recompensada. Tua integridade não será em vão. E aquele que hoje parece estar no topo, pode estar prestes a descobrir que plantou o vento, e o que se colhe depois disso é tempestade. Há momentos em que o abandono se torna o ponto de partida para algo que ninguém esperava. Quando alguém é desprezado, ignorado, deixado de lado, os olhos humanos só conseguem ver a dor do instante, o buraco aberto pelo desrespeito, a humilhação que parece queima e não cicatriza. Mas enquanto os outros veem o fim, Deus está enxergando o início. Porque o Senhor não apenas repara o que foi quebrado, Ele reconstrói com algo infinitamente maior. E é aí que o desprezo se transforma em ponte para um novo destino. O que os homens desprezam, Deus escolhe. Aquilo que foi rejeitado por parecer fraco, inútil ou insignificante, Deus ergue com mão firme e propósitos eternos. Ele é especialista em reverter quadros, em levantar da poeira aqueles que foram pisados. O mesmo Deus que vê a lágrima também escreve um novo capítulo. E esse novo capítulo quase sempre começa com uma separação dolorosa, mas termina com uma exaltação que ninguém pode impedir. José conhecia bem esse processo.
Desde jovem, foi desprezado dentro da própria casa. Seus irmãos, ao invés de se alegrarem com os sonhos que Deus havia colocado em seu coração, sentiram inveja, ódio e o rejeitaram. Decidiram se livrar dele, vendendo-o como escravo. Para eles, José não passava de um incômodo, alguém que deveria ser eliminado do caminho. Mas o que eles chamaram de fim, Deus chamou de preparação. Na casa de Potifar, José foi fiel, mesmo sendo escravo, e ainda assim foi acusado injustamente e lançado numa prisão. Aos olhos humanos, seria o suficiente para desistir, questionar a promessa, ceder ao desânimo. Mas José não parou. Ele permaneceu íntegro, com o coração firmado em Deus. E foi justamente naquele cárcere, no local mais improvável, que a porta do palácio começou a se abrir. Deus não age dentro da lógica dos homens. Ele permite que o desprezo te afaste de onde você estava para te conduzir aonde você precisa estar. José precisava sair do campo dos irmãos para entrar no campo da realeza. O plano de Deus exigia afastamento, solidão, calúnias e até prisão. Mas cada etapa do caminho foi conduzida pela mão dele. E quando chegou o tempo da exaltação, não houve ninguém que pudesse impedir. José saiu do cárcere direto para o trono. E não foi qualquer trono. Ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, um estrangeiro governando uma nação. E o mais impactante, aqueles mesmos irmãos que o venderam, que zombaram dos seus sonhos, que o viram como um peso, foram até ele, necessitados. Não sabiam com quem estavam falando, mas se curvaram diante do próprio irmão. Aquele que foi desprezado agora era a resposta que eles precisavam. Esse é o modo de Deus operar. Ele não apenas te cura, ele te coloca num lugar onde quem te desprezou é obrigado a enxergar o quanto ele te honrou. E isso não é sobre revanche, nem sobre vaidade. É sobre justiça. É sobre mostrar ao mundo que a fidelidade nunca é em vão. José não precisou se vingar, nem provar nada. Deus fez tudo por ele. E isso ensina algo fundamental. A melhor resposta ao desprezo é permanecer fiel. Quem te rejeita nunca imagina o que Deus está preparando. Os que te olham hoje como alguém insignificante não fazem ideia do trono que está sendo ajustado para o teu chamado. O que parece perda hoje é apenas deslocamento. Deus está te tirando de ambientes que limitam o teu crescimento para te plantar onde você vai florescer com abundância. E quando essa hora chega, não há corrente que prenda, não há voz que silencie, não há obstáculo que resista. É por isso que você não pode se ver pelos olhos de quem te desprezou, porque quem te subestimou não conhecia o plano. Quem te rejeitou não sabia o valor que o céu te deu. Quem te abandonou não estava pronto para caminhar com o propósito que Deus está revelando agora. E por isso teve que sair, porque há momentos em que Deus te afasta de quem não consegue te honrar, para te exaltar sem que ninguém roube a glória do que Ele vai fazer. A prosperidade de Deus não é apenas material, ela é espiritual, emocional, relacional. José não apenas governava o Egito, ele estava curado, livre, cheio de perdão. O favor de Deus estava sobre ele, e isso foi visível. O desprezo do passado se transformou em uma plataforma para que o nome do Senhor fosse glorificado. O homem, que antes chorava num poço, agora sorria num trono. O menino dos sonhos se tornou o homem da realização. E o mais bonito é que José não usou sua posição para se vingar. Ele perdoou, ele acolheu seus irmãos, chorou com eles, alimentou-os. Porque quem é levantado por Deus entende que a exaltação não é para humilhar, mas para restaurar. José entendeu que tudo o que viveu foi necessário para que a vontade de Deus se cumprisse. E isso é maturidade espiritual. Reconhecer que o desprezo foi apenas um instrumento de realinhamento divino. Quando você prospera após o abandono, você se torna uma evidência viva de que Deus age em favor dos seus.
sua vida passa a ser testemunho. Seu progresso, sua cura, sua paz, tudo isso será visível. E os que te desprezaram verão que não era você quem precisava deles. Era Deus quem estava te carregando, mesmo quando te deixaram. Então não questione os dias de rejeição. Não lamente os olhares frios, os silêncios cortantes, os gestos de indiferença. Tudo isso está sendo usado por Deus para te empurrar para frente. Cada porta fechada, cada palavra dura, cada desprezo, nada será desperdiçado, está sendo reunido como matéria-prima da tua elevação. Porque quando Deus quer exaltar, Ele começa rebaixando os olhos dos homens, para que ninguém duvide do seu poder quando você estiver no alto. E quando esse dia chegar, o castigo de quem não te valorizou será assistir de longe a tua prosperidade. Não porque você quis se mostrar, mas porque Deus decidiu te mostrar. E naquele momento, todos saberão que a tua história foi escrita pelas mãos do Senhor e que o desprezado se tornou governador, porque jamais deixou de confiar em quem nunca o abandonou. Há pessoas que ferem e seguem em frente como se nada tivesse acontecido. Usam palavras afiadas, gestos frios, atitudes impiedosas e depois continuam suas vidas sem demonstrar remorso. Mas o silêncio de quem foi ferido não é o fim da história. O céu registra tudo. Deus não permite que um coração endurecido continue sua caminhada com paz enquanto carrega nas mãos a injustiça que cometeu. Quando alguém fere um justo e não se arrepende, o juízo não tarda. Ele pode até ser silencioso aos olhos humanos, mas é profundo, devastador, implacável. Não há paz para quem age contra o coração que Deus ama. É comum pensarmos que quem faz o mal e parece prosperar escapou das mãos divinas. Mas a verdadeira justiça de Deus não se mede por aparência. O juízo que vem do alto toca naquilo que é invisível aos olhos. A alma, a inquietação interna, o vazio que corrói, a sensação constante de desassossego, são sinais de que o Espírito Santo se afastou. E quando ele se retira, o que sobra é tormento. Não importa o quanto essa pessoa sorria em público ou tente demonstrar tranquilidade. A ausência da paz é o castigo mais severo que alguém pode experimentar. Saul é um exemplo claro disso, quando escolheu desprezar o plano de Deus e resistir à unção de Davi, começou a trilhar um caminho sem volta. Sua desobediência não foi apenas um erro político, foi uma afronta espiritual, e a resposta de Deus foi definitiva. O Espírito do Senhor se retirou dele. A partir daquele momento, Saul nunca mais teve paz. Um espírito atormentador o assolava. O rei, que antes se destacava pela coragem e liderança, agora tremia em seus próprios aposentos, incapaz de descansar. Nada o acalmava, porque quem rejeita o que é santo acaba sendo consumido por dentro. A inquietação de Saul é um retrato do que muitos vivem hoje. Pessoas que carregam o fardo de suas escolhas erradas, mas insistem em não reconhecer seus erros. Preferem justificar, culpar, silenciar, não pedem perdão, não voltam atrás, não reconhecem a ferida que causaram e acham que basta seguir em frente. Mas o espírito que estava ali se afasta, e o que antes era serenidade, agora vira confusão. O que era segurança, vira medo. O que era equilíbrio, vira perturbação. Quem te feriu pode até tentar esconder o juízo que está vivendo. Pode continuar com postagens, viagens, festas, distrações. Mas a alma não mente. O sono já não é o mesmo. O ambiente ao redor pesa. As decisões se tornam confusas. E por mais que tente se cercar de conforto, o coração carrega um incômodo que não passa. É o peso da presença retirada. É o juízo da paz perdida. Deus não precisa levantar uma mão contra quem te feriu. Ele apenas sai de cena. E quando a presença de Deus se retira de alguém, a alma dessa pessoa se torna um campo de batalha. O tormento é interno, invisível,
mas real. A mente não descansa. Os pensamentos se embaralham. O passado começa a gritar e a pessoa não consegue mais se esconder nem de si mesma. O justo que foi ferido muitas vezes ora para esquecer, quer seguir em frente, reconstruir, curar-se, mas quem machucou e não se arrepende carrega uma marca invisível, e essa marca o impede de ter paz verdadeira. Porque enquanto Deus trabalha na restauração de quem foi ferido, Ele também age no coração de quem feriu, e se não há arrependimento, há inquietação. Se não há confissão, há tormento. Não se engane achando que o silêncio de Deus é conivência com a injustiça. Muitas vezes, Deus não age visivelmente porque já está julgando espiritualmente. A ausência de paz é a primeira sentença, e ela vem para lembrar ao ofensor que o céu não fechou os olhos, que o Espírito Santo não permanece onde há orgulho, onde não há reconhecimento, onde a arrogância reina. Davi, mesmo sendo jovem e alvo de desprezo, jamais se colocou no lugar de juiz. Ele esperou, confiou, e Deus fez justiça. O espírito foi tirado de Saul e passou a agir em Davi. Isso revela algo profundo. Deus não apenas tira a paz do que fere, Ele transborda a paz sobre quem foi fiel. Enquanto um é atormentado, o outro é fortalecido. Enquanto um é consumido pela culpa que nega, o outro é sustentado pela presença que permanece. Esse processo divino é inevitável. Quem zomba do justo, quem fere o que é consagrado, quem desvaloriza o que Deus honra, acabará sentindo o peso da ausência dele. Pode tentar substituir isso com atividades, com distrações, com novos relacionamentos, mas nada vai preencher o que o Espírito Santo preenchia, porque só a presença de Deus acalma o coração. E quando ela é retirada, todo o resto se desmorona, mesmo que aos poucos. Por isso, não se preocupe com o que você não vê. Deus já está tratando. E muitas vezes o maior castigo que alguém pode viver é ter que conviver consigo mesmo, sem a paz de antes, sem a liberdade de antes, sem o brilho que antes carregava. O desprezo que essa pessoa plantou virou perturbação, e a única forma de se livrar disso seria pelo arrependimento sincero, pela confissão honesta, pela humildade diante do altar. Mas enquanto isso não acontece, o juízo continua. E você, que foi machucado, não precisa se vingar, nem carregar no peito o desejo de ver o outro sofrer. Porque Deus é justo e Ele sabe pesar cada coisa. Sua paz é a prova de que o Senhor está contigo. E a falta dela, do outro lado, é o lembrete de que ninguém fere impunemente aquele que Deus protege. A alma inquieta, o coração perturbado, os dias sem sentido. Tudo isso é o eco daquilo que foi feito em segredo. A justiça do céu não precisa de ruído. Ela se manifesta no íntimo, e quem fere sem arrependimento será visitado pelo peso de sua própria semeadura. Mas você seguirá em frente, com a consciência limpa, o coração restaurado e a paz que só o Senhor pode dar. Porque enquanto uns vivem cercados por conflitos que não conseguem explicar, você habita debaixo das asas do Deus que viu tudo e nunca deixou de agir. Quando Deus decide restaurar alguém, Ele não o faz em segredo. O processo até pode ter começado no silêncio, no escondido, nas madrugadas, em que ninguém via sua dor. Mas a resposta de Deus não permanece oculta. O que foi plantado com lágrimas será colhido com honra. E essa colheita não é tímida, é visível, é pública, porque o mesmo Deus que recolhe teu pranto no íntimo também prepara uma mesa diante dos que um dia duvidaram de você. E Ele faz isso não por vaidade, mas por justiça, não para alimentar teu orgulho, mas para glorificar o nome dEle através da tua história. Há um tempo em que a tua humilhação se torna cenário de transformação. É o momento em que os mesmos que viram teu luto verão tua celebração.
Os que zombaram da tua fraqueza verão a força que Deus colocou em ti. Aqueles que te desvalorizaram serão obrigados a testemunhar que o favor de Deus repousa sobre tua cabeça. Porque Deus não apenas repara, Ele exalta, Ele ergue com dignidade. Ele mostra que jamais deixou de estar contigo, mesmo quando tudo parecia perdido. A imagem do Salmo 23 se torna real nesses momentos. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A mesa representa comunhão, honra, provisão, vitória. Mas o que mais chama a atenção é o local onde essa mesa é colocada, diante dos inimigos. Aqueles que não acreditaram, que te humilharam, que te expuseram, agora terão que assistir o que Deus está fazendo na tua vida. E isso não é vingança, é justiça santa. É Deus dizendo, eu estava lá, eu vi tudo, e agora todos verão o que faço com quem permanece fiel. A restauração de Lázaro é um retrato poderoso disso. Ele havia morrido, estava sepultado há 4 dias. Todos haviam aceitado o fim. O choro já havia sido derramado. As esperanças já tinham sido enterradas com ele. Mas quando Jesus chega, ele não apenas consola, ele muda tudo. Diante da multidão que já o havia declarado morto, o mestre ordena, Lázaro, vem para fora. E o que todos testemunharam naquele dia foi mais do que um milagre físico. Foi uma declaração pública de que o último capítulo pertence a Deus. Aqueles que choravam tiveram que se calar diante da vida que brotou da sepultura. Aqueles que lamentavam agora se curvavam diante da glória. O mesmo ambiente que foi palco de desespero agora se tornou altar de testemunho. Deus não quis restaurar Lázaro às escondidas. Ele quis fazer diante de todos, porque quando ele age, a restauração tem nome, tem rosto, tem história, e ela se torna impossível de ignorar. Existem momentos em que Deus permite que a tua queda seja visível, porque a tua exaltação também será. Ele permite que alguns vejam a tua dor, porque depois verão a tua vitória. E quando isso acontecer, não será você que terá que se justificar. Será a presença de Deus sobre você que falará por si. O brilho dele será evidente. A transformação será impossível de negar. E os que disseram que você não daria certo, terão que reconhecer que o que aconteceu contigo foi obra do céu. Deus restaura por inteiro. Não apenas cura a ferida, mas muda a aparência do que foi quebrado. Ele te limpa, te fortalece, te capacita, te envia. E faz isso na frente dos mesmos que te abandonaram, que duvidaram, que riram do teu sofrimento. Porque a honra que vem de Deus não é escondida. Ela é declarada, ela é colocada em evidência para que todos vejam e saibam que o Senhor fez grandes coisas. Quando a restauração vem, você já não está mais preso ao que viveu. Aquilo que te derrubou agora te impulsiona. Aquilo que te envergonhava agora se torna parte do teu testemunho. Deus não apaga a tua história, Ele a redime. E quando Ele decide te usar como exemplo, até os que desejavam teu fracasso se tornam testemunhas da tua redenção. Isso é justiça divina. Isso é glória revelada. E não pense que essa restauração é para te elevar acima dos outros. Ela é para mostrar que Deus nunca abandona quem permanece de pé mesmo em meio às dores. Que Ele honra quem não negocia os valores, quem não revida o mal com o mal, quem continua confiando mesmo quando tudo parece perdido. A glória que vem sobre você será visível não porque você quis aparecer, mas porque Deus quis mostrar que Ele é fiel. Há pessoas que não vão suportar ver o que Deus fará contigo, porque elas te conheciam em tua pior fase, viram tua luta, presenciaram teus dias de fraqueza, e agora verão tua ressurreição espiritual, emocional, ministerial. E mesmo que não digam nada, saberão dentro de si que foi Deus.
Isso é o castigo silencioso para quem não te valorizou. Assistir à tua mesa posta, ver o óleo sendo derramado, enxergar teu cálice transbordando e saber que nada disso veio dos homens, mas diretamente do céu. A restauração de Deus não é um retorno ao ponto de partida. É um avanço a um lugar que você jamais imaginou. E quando Ele te leva a esse novo lugar, Ele faz questão de que os olhos que te menosprezaram estejam abertos. Não para envergonhá-los, mas para ensiná-los. Porque a tua história se transforma em uma lição viva de que ninguém deve subestimar quem está sendo moldado por Deus. E você não precisa levantar voz alguma. Sua vida será a resposta. Seu brilho será a pregação. Sua paz será o sinal. Deus te restaurará com força, com graça, com plenitude. E o mundo ao redor verá que aquele que antes estava caído agora anda com autoridade. Aquele que era motivo de desprezo agora carrega favor. Porque o mesmo Deus que permitiu o choro agora comanda o riso. O mesmo que permitiu a queda agora assina a elevação. E quando isso acontecer, caminhe com humildade. Não retribua com arrogância. Honre a restauração. Seja um reflexo da misericórdia que você recebeu. Porque a maior resposta que você pode dar a quem não te valorizou é viver, prosperar e continuar sendo luz. Sem revanche, sem amargura, apenas graça. Porque quem realmente foi restaurado entende. A maior vitória é ver Deus transformando a dor em glória, diante dos olhos de todos. O silêncio dos homens nunca cala a voz de Deus. A opinião das pessoas pode até parecer definitiva por um tempo. Elas te julgam, te rotulam, te afastam. Dizem que você não tem valor, que não vai conseguir, que não é suficiente. Mas nenhuma dessas palavras define teu destino, porque o que os homens dizem é momentâneo, limitado, influenciado por sentimentos, por ego, por ignorância. Já o que Deus diz, permanece. A última palavra não é da crítica, nem da traição, nem da humilhação. É do Senhor que conhece teu coração, que escreve tua história, que já te viu completo mesmo quando você estava em pedaços. A rejeição dos homens é forte, mas nunca será maior que a aprovação de Deus. E não importa quantas vozes se levantem para tentar apagar quem você é, o céu tem uma voz e ela é soberana. Quando Deus decide falar, nenhuma outra palavra pode se manter de pé. Ele é quem determina o fim das coisas. Ele é quem dá sentido ao que parece perdido. Ele é quem fecha ciclos, quem abre caminhos, quem transforma sentenças humanas em cenários de milagre. A última palavra sempre será dele. Cristo foi rejeitado de todas as formas. Passou por humilhações que nenhum de nós suportaria. Foi negado por quem dizia amá-lo, traído por um dos seus, abandonado por quase todos. E ainda assim permaneceu firme, porque ele sabia que a cruz não era o fim. Sabia que a dor tinha propósito. Sabia que a última palavra não seria do Sinédrio, nem de Pilatos, nem da multidão que gritava, crucifica-o. Ele sabia que o Pai já havia determinado a ressurreição. E é por isso que não reagiu com ódio, nem tentou se justificar. Ele apenas obedeceu, confiou. E no terceiro dia, o céu falou, a pedra rolou, a glória brilhou, o Cristo rejeitado ressuscitou. Quem olha para esse exemplo entende, não importa quem te excluiu, não importa o tamanho da rejeição, não importa a sentença que jogaram sobre tua vida. Deus ainda está escrevendo. E quando ele chega ao final, tudo muda. O que parecia sepultado, ressuscita. O que foi desonrado é honrado. O que foi esquecido é lembrado com louvor. Ele não apenas restaura, ele faz novo. Ele não apenas limpa, ele glorifica, porque é dele a palavra final. Há pessoas que disseram que você nunca seria nada. E agora estão em silêncio, assistindo você caminhar com o favor de Deus.
Àqueles que te abandonaram em um momento de dor e agora não conseguem entender como você se reergueu. O que eles não sabiam é que você não caminhava sozinho, que a tua história não era escrita com tinta humana, mas com o sangue do Cordeiro, que a tua trajetória não seguia as regras da lógica, mas o tempo da graça. Mesmo quando tudo parecia perdido, Deus já tinha um plano. Mesmo quando te chamaram de louco, de fraco, de sonhador, Ele já te via como instrumento dele. Os que não te valorizaram não conseguiram enxergar o que o céu já tinha selado. Eles se basearam na aparência, no momento, nas circunstâncias. Mas Deus sempre olha além. Ele vê a essência, a verdade, o propósito. E por isso Ele age mesmo quando ninguém mais acredita. Ele levanta, mesmo quando todos viram as costas. O que é mais impressionante é que Deus não te restaura para te exibir. Ele te restaura porque te ama. Mas ao fazer isso, Ele inevitavelmente confronta os que zombaram, os que desprezaram, os que negligenciaram tua presença. Porque quando Ele age, tudo ao redor é impactado. E os que antes riam, agora se calam. Os que te empurraram para baixo, agora te veem subir. E sabem que não foi por tua força. Sabem que foi Deus. A cruz foi pública, mas a ressurreição também foi. Não pense que Deus vai te levantar escondido. Ele vai te fazer renascer à vista dos que te viram cair. Não por vingança, mas por testemunho, para que todos saibam que Ele não abandona os seus, que Ele não ignora os que permanecem fiéis, mesmo quando tudo desaba. Ele honra quem não desiste, Ele exalta quem permanece. Ele mostra que seu poder é real e que a sua palavra se cumpre, sempre. E mesmo que alguém ainda tente te diminuir, lembrar do teu passado, apontar teus erros, você não precisa reagir, porque a verdade já está sobre tua vida. Você já foi restaurado, redimido, separado, e o que os outros dizem já não importa, porque Deus já falou, e quando Ele fala, ninguém mais precisa abrir a boca. Sua presença testifica, sua paz confirma, sua vitória declara que o céu já se manifestou. Aqueles que um dia riram de você ainda verão o que Deus fará. Verão que estavam errados, verão que desprezaram alguém que era escolhido. E isso não será para feri-los, mas para que aprendam a nunca mais julgar o que Deus está formando. A tua história vai ensinar muita gente, vai curar outras vidas. Vai provar que o Espírito Santo ainda trabalha, ainda reescreve, ainda transforma luto em dança. Você não precisa correr atrás de explicações, não precisa se justificar, não precisa provar nada. A tua existência, a tua paz, o teu brilho, tudo isso já é a maior resposta. A última palavra foi dada e veio do céu. Ela diz: Filho amado, levanta-te, eu sou contigo. E isso basta. Não importa quantos te ignoraram, não importa quantos não acreditaram. Aquele que te formou, te escolheu, te ungiu, permanece de pé, e com Ele você também permanece. Porque o mundo pode tentar te calar, mas a promessa continua viva, e nada, absolutamente nada, poderá impedir o que Deus decidiu fazer com tua vida. A cruz foi pesada, mas a glória será maior. O desprezo do homem foi amargo, mas o reconhecimento de Deus é eterno. A lágrima foi silenciosa, mas a recompensa será pública. A última palavra já foi dita, e ela veio do trono. Não há outra que se compare, não há voz que a anule, não há força que a desfaça. Ele disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E se Ele está no fim da tua história, então ela termina em glória. Que o Deus que vê tua dor, conhece tua verdade e escreve tua vitória, te abençoe com paz, força e honra. Que Ele te levante diante dos que te desprezaram, te cure por completo e faça da tua vida um testemunho vivo da justiça e do amor do Senhor. Em nome de Jesus, amém.